Olá amigos, amiguinhas, dando continuidade ao nosso estudo do livro O Céu e o Inferno, vamos pedir a permissão e a proteção de Deus Pai Todo-Poderoso, do nosso Mestre Jesus, dos nossos guias, nossos benfeitores, estejam conosco nesse momento, nos ajudando, nos intuindo para que a gente possa aproveitar bem essa aula de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Nós estamos hoje no capítulo 8 do livro O Céu e o Inferno. O capítulo 8, ele trata dos anjos, né? Então nós temos aqui 3 tópicos. Os anjos, segundo a igreja, refutação e os anjos, segundo o Espiritismo. Nós vamos fazer hoje só os anjos segundo a igreja. É um pouco longo, então a gente vai dividir em 2 partes esse capítulo. Os anjos segundo a igreja. O meu aqui é na página 71, no item 1. Todas as religiões têm tido anjos sob vários nomes. Isto é, seres superiores à humanidade, intermediários entre Deus e os homens. Então todas as religiões acreditam em anjos. Talvez não com esse nome, mas são seres, como eles dizem aqui, que ficam entre Deus e os homens. Negando toda a existência espiritual fora da vida orgânica, o materialismo naturalmente classificou os anjos entre as ficções e alegorias. A crença nos anjos é, pois, parte essencial dos dogmas da igreja que assim os define. Então o materialismo acha que os anjos é coisa de fantasia, né? Eles não acreditam muito, é alegoria, é ficção. É coisa da ideia das pessoas. Mas a igreja, através de um concílio, o meu aqui tem a nota número 1, né? Nota número 1, ele diz o seguinte: extraímos este resumo da pastoral do Monsenhor Gousset, cardeal arcebispo de Reims, para a quaresma de 1864. Por ele, podemos, pois, considerar os anjos, assim como os demônios, cujo mesmo resumo tiramos da origem e citamos no item seguinte, como última expressão do dogma da igreja neste sentido. Então Kardec está explicando que o que ele vai dizer aqui ele foi tirado desse resumo, né, de um concílio, desse cardeal, desse arcebispo de Reims. Item 2. Acreditamos firmemente, diz um concílio geral e ecumênio, que só há um Deus verdadeiro, eterno e infinito, que no começo dos tempos tirou conjuntamente do nada as 2 criaturas, espiritual e corpórea, angélica e mundana, tendo formado depois como elo entre as 2 a natureza humana, composta do corpo e espírito. Então a igreja, né, nesse concílio, afirma que Deus é verdadeiro, só que Deus criou, tirando do nada, 2 criaturas, uma espiritual e a outra corpórea. Uma delas seria angélica, angelical, e a outra mundana. E depois formou os homens. Então aí são três tópicos, aí, 3 itens, né, que a igreja nesse concílio colocou. Tal é, segundo a fé, o plano dividido na obra da criação, plano majestoso e completo como convinha à eterna sabedoria. Assim, concebido, ele oferece aos nossos pensamentos o ser em todos os seus graus e condições. Na esfera mais elevada, aparecem a existência e a vida puramente espiritual. Na última, uma e outra puramente materiais, e intermediariamente uma união maravilhosa das 2 substâncias, uma vida ao mesmo tempo comum ao espírito inteligente e ao corpo organizado. Então essa teoria eles colocam, né, num ponto mais alto, mais elevado, a parte espiritual, uma vida puramente espiritual, né? E os outros mais abaixo, entre o espiritual e a parte física, ou como ele diz aqui, né, o corpo organizado.
Nossa alma é de natureza simples e indivisível, porém limitada em suas faculdades. Então eles acreditam que o corpo, físico tem uma alma, porém essa alma ela é limitada, ela não tem muito para onde ir, vamos dizer assim, E as faculdades, tudo que a alma sabe, também é limitada. A ideia que temos da perfeição faz-nos compreender que pode haver outros seres simples como ela e superiores por suas qualidades e privilégios. Então, a ideia da perfeição tem que saber que existem coisas, então, superiores. A alma é grande e nobre, porém está associada à matéria, servida por órgãos frágeis e limitada no poder e na ação. Então, eles dizem que essa alma está limitada aí a algum tipo de ação, e ela é rodeada por órgãos frágeis, que seria a nossa parte física. Por que não haver outras ainda maiores, libertas dessa escravidão, dessas peias e dotadas de uma força e atividade maiores e incompatíveis? Então Kardec está perguntando, por que não tem então algo superior, que seja liberto do corpo físico, das peias, como ele diz aqui, Por que então que não tem? Continua, antes que Deus houvesse colocado o homem na terra para conhecê-lo, servi-lo e amá-lo, não teria já chamado outras criaturas a fim de compor-lhe a corte celeste e adorá-lo no auge da glória? Então, é novamente uma pergunta, Será que Deus, antes de colocar o homem, não tinha pensado numa criatura mais celeste que pudesse ajudá-lo, que pudesse glorificá-lo? Deus, enfim, recebe das mãos do homem os tributos de honra e homenagem deste universo. É, portanto, de admirar que receba das mãos dos anjos o incenso e as orações do homem. Então, da mesma maneira, na igreja eles acreditam que o homem pode doar alguma coisa para Deus. Então Deus recebe da mão dos homens toda a honra, toda a glória, em homenagem a Ele, desse universo, e alguns tributos, como ele diz aqui, para Deus. E os anjos? Os anjos levam a fragrância, o essêncio, o incenso, e as orações que os homens fazem, os anjos carregam essas orações para entregarem a Deus. Se, pois, os anjos não existissem, a grande obra do Criador não patentearia o acabamento e a perfeição que lhes são peculiares. Então, se Deus não tivesse criado os anjos, como diz no item anterior, Deus não seria perfeito, Este mundo que atesta a sua onipotência não fora mais a obra-prima da sabedoria. Nesse caso, a nossa razão, posto que fraca, poderia conceber um Deus mais completo e consumado. Então, novamente, se Deus não tivesse criado antes os anjos, nós, com uma sabedoria, com um conhecimento fraco, a gente poderia imaginar um Deus superior que pudesse fazer coisa melhor. Então, a ideia aí de Deus ser onipotente cairia por terra. Em cada página dos sagrados livros, do Velho como do Novo Testamento, se fez menção dessas inteligências sublimes, seja em piedosas invocações ou em referências históricas. Então, os livros sagrados falam dos anjos, em invocações e também referências históricas. A sua intervenção aparece manifestadamente na vida dos patriarcas e dos profetas. Serve-se Deus de tal ministério, ora para transmitir a sua vontade, ora para anunciar futuros acontecimentos, e os anjos são também quase sempre órgãos de sua justiça e misericórdia. Então os anjos, eles trazem notícias, como ele diz aqui, para anunciar os profetas. Eles também podem anunciar aí, ou transmitir a vontade de Deus. Deus quer assim, e também a justiça de Deus, em relação àqueles que merecem o castigo ou o perdão, a misericórdia, como ele diz aqui. A sua presença ressalta das circunstâncias que acompanham o nascimento, a vida e a paixão do Salvador.
A sua lembrança é inseparável da dos grandes homens, como dos fatos mais grandiosos da antiguidade religiosa. A crença nos anjos existe no seio mesmo do politeísmo e nas fábulas da mitologia, porque essa crença é tão universal e antiga quanto o mundo. O culto que os pagãos prestavam aos bons e maus gênios não era mais que falsa aplicação da verdade, um resto degenerado do primitivo dogma. Então a presença dos anjos está aí na Bíblia, né? Em todos os livros da Bíblia, como ele diz aqui, né? Na nascimento e paixão de Cristo, né? Em toda a trajetória de Cristo sempre tem, né, alguma coisa sobre os anjos. Além disso, essa crença ela é muito antiga. Os pagãos, né, já faziam cultos se referindo a um ser superior, que pode se traduzir como anjos. Então, né, as palavras do Concílio de Latão contêm fundamental distinção entre os anjos e os homens. Aqui ele coloca, né, que na Bíblia fala uma coisa, e esse concílio deu uma mudada aí. Então, falando sobre o concílio, ensinam-nos que os primeiros são puros espíritos, enquanto que o segundo se compõe de um corpo e de uma alma. Isto é, que a natureza angélica subsiste por si mesma, não só sem mistura, como dissociada da matéria, por mais vaporosa e sutil que se suponha, ao passo que a nossa alma, igualmente espiritual, associada ao corpo de modo a formar com ele uma só pessoa, sendo tal e essencialmente o seu destino. Então esse concílio ele diz que os anjos são puros, criados puros, e o final deles é isso, né? A natureza deles é isso. Porém a nossa alma já é o contrário. Ela vai ser obrigada a sempre conviver com a matéria, né? Porque isso seria o destino dela. Como a gente já comentou em outras aulas, não existe a possibilidade de evolução. Enquanto perdura tão íntima ligação de alma e corpo, as duas substâncias têm vida comum e se exercem reciprocamente influência. Então, tanto o corpo como o espírito têm uma vida comum. O espírito influencia o corpo e o corpo influencia o espírito, né? É isso que eles dizem aqui. Daí, o não poder a alma libertar-se completamente das imperfeições de tal condição. As ideias chegam-lhe pelos sentidos na comparação dos objetos externos e sempre debaixo de imagens mais ou menos aparentes. Então, as ideias dos homens, né, chegam pelo sentido através de imagens mais ou menos aparentes. Aquilo que o espírito vê, o espírito passa para o corpo físico. Eis porque a alma não pode contemplar-se a si mesma. Então o próprio espírito não pode se ver, né? Nem conceber Deus e os anjos sem atribuir-lhes forma visível e palpável. Então o espírito, além de não poder se ver, ele não pode dizer como que é Deus, como que são os anjos, né? Não existe uma imagem, então ele associa aquela imagem que ele conhece a Deus e aos anjos. O mesmo se dá quanto aos anjos que, para se manifestarem aos santos e profetas, hão de revestir formas tangíveis e palpáveis. Então, os anjos, no caso, quando eles aparecem, eles usam formas palpáveis e tangíveis, né? Formas que possa ver e que possa ser tocados, às vezes. Essas formas, no entanto, não passam de corpos aéreos que faziam mover-se e identificar-se com eles, ou de atributos simbólicos de acordo com a missão ou seu cargo. Então, às vezes, o anjo também se apresentava de acordo com alguma coisa, com algum material, com algum atributo, como ele diz aqui, um símbolo, né, para representar-se como um anjo. Seu ser e movimentos não são localizados nem circunscritos a limitado e fixo ponto no espaço. Desligados integralmente do corpo, não ocupam qualquer espaço no vácuo. Mas, assim como a nossa alma existe integral no corpo e em cada uma de suas partes, assim também os anjos estão e quase
que simultaneamente em todas as partes e pontos do mundo. Mais rápido que o pensamento, pode agir em toda parte num dado momento, operando por si mesmo, sem outros obstáculos, senão os da vontade do Criador e os da liberdade humana. Então a nossa alma, ela está presa ao corpo e ela não pode se mover tão rapidamente. Porém, os anjos, né, livres dessa alma, eles podem se mover tão rapidamente. E como ele diz aqui, a alma do corpo está ligada a cada molécula do corpo físico. Assim, os anjos estão ligados ao universo, de maneira que, por estarem ligados, eles podem ir a qualquer lugar muito rápido, só com a vontade, só com o pensamento. Enquanto somos condenados a ver lenta e limitadamente as coisas externas, enquanto as verdades sobrenaturais se nos afiguram enigmas num espelho, na frase de São Paulo, eles, os anjos, veem sem esforço o que lhes importa saber e estão sempre em relação imediata com o objeto dos seus pensamentos. Então nós temos limite, né? Mas os anjos veem o que importa, o que interessa, e tão rápido quanto o pensamento. Os seus conhecimentos são resultante não da indução e do raciocínio, mas dessa intuição clara e profunda que abrange de uma só vez o gênero e a espécie deles derivadas, os princípios e as consequências que deles decorrem. Então esses conhecimentos, né, dão a eles um raciocínio rápido e eles podem usar dessa intuição, desse raciocínio, que é tirado de espécies derivadas ou de coisas derivadas deles, né? Os princípios são consequência do que eles conhecem e falam e versam, né, sobre isso. A distância das épocas, a diferença de lugares, como a multiplicidade de objetos, confusão alguma pode produzir aos seus espíritos. Então os anjos, né, eles não têm problema com a época, com o tempo, né, com lugares diferentes, ou vários objetos, vários locais, tudo ao mesmo tempo. Para eles não tem confusão nenhuma. Eles conseguem se agir e se integrar rapidamente. Infinita a essência divina e incompreensível, tem mistérios e profundezas que se não pode penetrar. Mas em lhes serem defesos os desígnios particulares da providência, ela lhes desvenda quando, em certas circunstâncias, são encarregados de os anunciarem aos homens. Então a essência divina, ela é incompreensível, tem mistérios e profundeza que a gente não pode penetrar. Porém, os anjos, né, dependendo do assunto, né, eles recebem, são encarregados de divulgar, recebem essa informação e são encarregados de divulgar aquilo que a providência divina lhes passa. As comunicações de Deus com os anjos e destes entre si não se fazem como entre nós por meio de sons articulados e de sinais sensíveis. As puras inteligências não têm necessidade nem de olhos para ver, nem de ouvidos para ouvir, tampouco possuem órgão vocal para manifestar seus pensamentos. Estes instrumentos usual de nossa relação é-lhes desnecessário, pois comunicam seus sentimentos de modo só a eles peculiar, isto é, todo espiritual. Basta-lhe querer para se compreenderem. Então, eles não têm olhos, ou pelo menos não enxergam pelos olhos, não ouvem e não falam. Porém, eles conseguem se comunicar através, né, da vontade, né? Como diz aqui, basta querer, né? Da vontade. E eles conseguem se comunicar. Unicamente Deus conhece o número dos anjos. Este número não é, sem dúvida, infinito, nem pudera sê-lo. Porém, segundo os autores sagrados e os santos doutores, é assaz considerável, verdadeiramente prodigioso. Se pode proporcionar o número de habitantes de uma cidade à sua grandeza e extensão, e sendo a Terra apenas um átomo comparado ao firmamento e às imensas regiões do espaço,
Forçoso é concluir que o número de habitantes do ar e do céu é muito superior aos dos homens. Então, a quantidade de anjos não dá para dizer quantos, mas como ele diz aqui, se você vai medir pelo tamanho, pela grandeza do local, o universo é enorme. Então, a quantidade de anjos é muito maior que a quantidade de homens. E se a majestade dos reis se ostenta pelo brilhantismo e número dos seus vassalos, dos oficiais e dos súditos, que haverá de mais próprio a dar-nos ideia da majestade do Rei dos Reis, do que essa multidão inumerável de anjos que povoam céus e terra, mar e abismo, a dignidade dos que permanecem continuamente prostrados ou de pé ante seu trono. Então, se vai se medir a majestade, né, pela quantidade de gente ou de vassalos, como ele diz aqui, de súditos, de oficiais, você vai medir o tamanho do rei por isso, imagina o tamanho de Deus, né, do Rei dos Reis, como ele diz aqui, e tendo esses anjos no céu, na terra, no mar, né, em todos os abismos, em todos os lugares, né, estão sempre prontos para adorá-lo ou, né, ao lado do seu trono. Os padres da igreja e os teólogos ensinam geralmente que os anjos se dividem em 3 grandes hierarquias ou principados, e cada hierarquia em 3 companhias ou coros. Os da primeira e mais alta hierarquia designam-se confortavelmente as funções que exercem no céu. Então, a primeira hierarquia estão sempre no céu. Os serafins são assim designados por serem como que abrasados perante Deus pelos ardores da caridade. Outros, os querubins, por isso que refletem luminosamente a divina sabedoria. E, finalmente, tronos, os que proclamam a grandeza do Criador, cujo brilho fazem resplandecer. Então, aí está a primeira hierarquia e as 3 divisões aí, serafins, querubins e tronos, que fazem parte da primeira hierarquia. Os anjos da segunda hierarquia recebem nomes consentâneos com as operações que ele atribui no governo geral do universo, e são as dominações, que determinam os anjos de classe inferiores, suas missões e deveres, as virtudes, que promovem os prodígios reclamados pelos grandes interesses da igreja e do gênero humano, e as potenciais, que protegem por sua força e vigilância as leis que regem o mundo físico e moral. Então, da segunda também tem aí os 3, né? Dominações, virtudes e potências. Os da terceira hierarquia têm por missão a direção das sociedades e das pessoas, e são os principados encarregados de reinos, províncias e dioceses, os arcanjos, que transmitem as mensagens de alta importância, e os anjos de guarda, que acompanham as criaturas a fim de velarem pela sua segurança e satisfação. Então, na terceira hierarquia também, né, temos os principados, né, arcanjos e anjos da guarda. Então, assim a igreja divide os anjos, né? Informa que os anjos são assim. Existem controvérsias, né? Se a gente pensar, raciocinar, né, como a fé, né, nos dá o direito de raciocinar. A doutrina espírita diz fé raciocinada. Então a gente tem que pensar, será que é assim mesmo? Pode ser assim? Está certo isso? Será que não poderia ser de uma maneira melhor? Como Kardec fez a pergunta aqui no parágrafo anterior. Se é assim, então Deus não seria o onipotente, o todo-poderoso. Então a gente poderia pensar ou imaginar um Deus que fosse melhor que ele, né? Então existem alguns contrapontos que a gente vai ver na aula que vem, né? A aula de refutação, onde Kardec coloca os pontos contrários. Terminamos aqui a nossa aula de hoje. Agradeço a todos a atenção, né? Gostaria de pedir novamente que se inscrevam aí no nosso canal. Que Jesus abençoe a todos.